Shalom, bendito seja o nome do Senhor. É por causa dele que nós estamos aqui. Ele nos fez dormir e acordar. Só ele nos faz deitar em segurança. Só ele nos faz acordar. Louvado seja o nome do Senhor pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E nós estamos aqui para fazer o que diz a sua própria palavra. A palavra do Senhor diz que nós devemos meditar nela de dia e de noite. E nós estamos fazendo isso, meditando juntamente com vocês e meditando particularmente. Essa meditação aqui não é o suficiente. Nós precisamos diariamente, particularmente nós e Deus, estarmos abrindo a Bíblia e ouvindo Deus falar para nós. Mas nesse momento é para nós estarmos compartilhando, recebendo juntos do Senhor tudo aquilo que Ele quer falar também pela Sua palavra. Bem, não esqueçamos que quando estamos meditando a sua palavra, nós estamos conhecendo a Deus. E a ordem do Senhor, através do profeta Oséias, no capítulo 3, no versículo 6, é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Portanto, nos alegramos que já temos aqui a irmã Dalva, que já está junto conosco para, neste amanhecer, estarmos conhecendo mais ao Senhor. Que agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui juntos, na certeza de que o Senhor vai falar conosco através da Tua palavra. Nossa gratidão por tanto amor, tanta misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje é capítulo 47. Essa diferença de capítulos de um dia para outro nesse horário é porque já passamos pelos outros capítulos em outras lives. Nós tivemos com os capítulos 45, 46, nas lives de ontem, no meio-dia no Facebook, no anoitecer aqui no Instagram, e hoje já estamos no 47. Mas vocês não tenham nenhuma dúvida de que os ensinos que Deus está nos trazendo estão documentados no YouTube. Só basta vocês verem o meu canal, Rai Santana Nascimento, e vocês encontrarão tudo que está sendo colocado nas lives, estão sendo colocado também no YouTube, dos nossos vídeos, que basta você querer pegar e vai repetir tudo que vocês já ouviram e assimilar melhor. E também vocês podem me pedir, quem tem o Zap comigo, só me pedir que eu envio para o seu privado os vídeos de todos os estudos da palavra que estamos fazendo aqui. Então, nós temos aqui o capítulo 47 que diz assim: é ainda que os propósitos de Deus se desdobrem de forma lenta, parece que não está acontecendo. Às vezes a gente vê os propósitos de Deus assim, não é bem lento, parece que não está acontecendo nada. Mas eles nunca deixarão de ser executados. Tenha essa certeza. Pode parecer lento, mas está sendo executado da maneira dele, não da nossa maneira. Nós vemos aqui Israel entrando no Egito. E sabemos a história, mais tarde nós vamos ler também sobre essa parte de que eles vão sair do Egito. Mas estamos aqui na entrada de Israel no Egito, nesse capítulo 47. E nós sabemos que aqui é o cumprimento de uma promessa que está se encaminhando a cada momento, que foi feita e que Jacó e que José estão lembrando de Gênesis 15, de 13 a 14. Veja de quando nós vemos desde o capítulo 12 de Gênesis, quando chega em Gênesis capítulo 15 novamente, e nós somos relembrados dessa promessa a cada momento. Imagine a situação dos nossos patriarcas. Quando eles estavam querendo perder a fé, Deus vem e relembra a promessa. Cada momento que a fé vai sendo, Deus vem e relembra a promessa. Eu espero que assim também nesses momentos que estamos vivendo, cada momento que você sentir que está se enfraquecendo, você lembre da promessa. O Senhor disse que estaria vindo. Ele falou isso lá em Atos. Os anjos chegaram perto dos discípulos e disseram: assim como ele subiu, ele irá descer. Então, a segunda vinda do Senhor está próxima. Lembre dessa promessa.
E com essa promessa você não vai estranhar os acontecimentos que terão, porque ele também avisa os acontecimentos que teriam antes da promessa se cumprir. Então, para nós não é nenhuma novidade. Essas coisas que estão acontecendo faz parte da promessa que está vindo aí. A segunda vinda do Senhor Jesus. E aqui nós vemos os israelitas também vendo a sua promessa se cumprindo de uma maneira diferente do que eles imaginavam, de uma maneira lenta, mas está se cumprindo. Nesse capítulo 47, já está mais perto do que nunca deles estarem vendo a promessa se cumprir. Bem, teve uma entrevista com Faraó, nesse capítulo 47, de 1 a 4, fala da entrevista deles com Faraó. Faraó é tratado com respeito. Os patriarcas, os filhos de Jacó, entenderam isso, que tinha que tratar Faraó com respeito, por ser autoridade. Eles não tinham escrito ainda Romanos 13, de 1 a 7, mas o Espírito que escreveu Romanos 13, de 1 a 7, sempre existiu. E já colocou no coração deles o dever de obedecer, de respeitar as autoridades, por pior que seja. Então José trouxe 5 irmãos. Eu estou em Gênesis 47, de 1 a 4. Ele trouxe 5 irmãos para se comunicar as coisas, mostrar o que eles queriam. Tiveram essa vantagem. É sinal que realmente José estava com todo o apoio do faraó. Até o direito de conversar o que eles queriam ali no Egito, como eles queriam ficar, qual é a maneira que eles queriam ficar. Eles foram falar com o faraó respeitosamente, e aí eles disseram que eram pastores, como está escrito em Gênesis 46, 34. Gênesis 46, 34 fala sobre isso. Eles eram pastores e eles fizeram essa confissão diante de Faraó. Era difícil para falar isso, porque eles não eram muito chegados a pastores, os egípcios. Mas eles foram falar, nós somos pastores. E aí já está sendo assim, transparente, um relacionamento transparente, mesmo com as autoridades, com todo o respeito. Nós devemos falar aquilo que é necessário falar, não devemos ter um relacionamento camuflado com as nossas autoridades. Agora, não podemos desrespeitar, mas falar o que quer, os seus sentimentos, pode falar. A autoridade vai dizer sim ou não, mas a nossa obrigação é ser transparente com as nossas autoridades de um modo geral, tanto religiosa como autoridades também do mundo secular. Nós vemos também eles dizendo, esses 5 irmãos de José que estão diante de Faraó disseram isso, que eram pastores. Isso não era fácil de dizer para um faraó. Também eles disseram que não queriam ser naturalizados. Eles queriam continuar sendo aquele povo especial, o povo hebreu, o povo que tinha um chamado. Não queria ser egípcio, não queria ser naturalizado. Sabemos que quando estamos em um outro país, em algum lugar, sabemos que temos direito, de acordo com o tempo, de ser naturalizado, ser considerado como pessoa daquele país. Mas eles foram logo avisando, nós queremos ser um povo distinto, um povo diferente, um povo separado, mesmo estando aqui. Não queremos ser naturalizados. Colocou diante do faraó tudo aquilo que eles estavam pretendendo, mesmo estando ali dependendo do favor do faraó, mas foram sinceros, falaram aquilo que estavam sentindo, os seus desejos, e tiveram o apoio do seu irmão, que era governador, é claro, né? Eles desejavam habitar, disseram o lugar que queriam habitar, da parte do Egito que eles queriam, que era Gósen. Era um lugar apropriado, fértil, bom para se cuidar de gado. A melhor parte, para eles que eram pastores, era a melhor parte. Então foi colocado tudo diante do faraó, veja o respeito, veja a transparência, para ser um relacionamento bom, mesmo sabendo que faraó nada a ver com o povo de Deus. Idolatria pura, os sacerdotes, tudo. Vocês viram as histórias atrás? A gente não pode. Gênesis responde tudo, você vai estar lá adiante, você vê
as coisas que estão para trás e você vê toda a explicação. Eles eram idólatras, lembra do Nimrod, da fundação da Babilônia, a mãe de todas as falsas religiões? O Egito estava tomado por essas falsas religiões. Estava lá a derrota toda de idolatria. Esse sacerdote, que era o pai da menina, da moça que casou com, da jovem que casou com José, dos capítulos anteriores, era um sacerdote de Heliópolis. Era idolatria pura. Vocês já ouviram falar sobre isso? Heliópolis, Mênfis, as cidades do Egito, toda tomada pela idolatria que foi fundada por Nimrod, o bisneto de Noé. É uma história ligada, interligada, não tem como se separar. Por isso temos que ler e reler, porque temos base, fundamento de tudo aqui em Gênesis. Então, por que tem esses sacerdotes aqui? Por que José teve que casar com a filha de um sacerdote que era idólatra, da idolatria, que cuidava dos deuses falsos? Por quê? Porque foi o próprio, no meio dos próprios patriarcas, inclusive o Noé, né, que foi o primeiro que lançou a maldição das maldições, lançou sem querer, é claro. Nós temos que saber como falar. E todo o nosso mal é esse, é não saber. Ele não tinha que amaldiçoar o filho, o neto, e aí surgiu as falsas religiões através do seu bisneto, o Nimrod, e agora o povo de Deus está agora no Egito. E o que tem no Egito? As religiões falsas que foram fundadas por um bisneto de Noé. Então a gente não pode fazer nada sem pensar no que vai acontecer lá adiante com a nossa descendência. Não para em nós. Qualquer ato nosso não vai ficar em nós. Vai render, vai passar de geração em geração. Então, veja aí, aprendamos aí, tenhamos cuidado com os nossos filhos, o que é que nós estamos passando para eles, para os nossos filhos, nossos netos, porque vai para gerações futuras. Os filhos são herança do Senhor, temos que ter cuidado do que vamos falar. Se Noé tivesse cuidado naquele momento com o seu filho, o Cã, não abrisse a boca logo, não estaria agora o plantio, o resultado está aqui. Um Egito cheio de idolatria e José tendo que casar com uma filha de um sacerdote. Era uma questão política, José estava debaixo de uma autoridade. Para poder eles terem José como governador, tinha que vai acontecer assim, para o povo aceitar. E José teve que submeter, e Deus, é claro que não ia deixar que a esposa dele continuasse convertida aos deuses estranhos. Converteu, a gente vê pelos filhos, e foram abençoados. Então, mas teve esse processo. E aqui nós estamos vendo eles lidando no meio com um faraó que estava com a sua terra toda tomada pela idolatria e eles tendo que tratar com respeito. Mas quem foi que causou isso? Um bisneto de um homem escolhido por Deus chamado Noé. Então, queridos, é muito sério o que eu estou fazendo hoje. O que vai acontecer das coisas que eu estou fazendo hoje com meus filhos, com meus netos? Com os descendentes, o que é que vai acontecer? Então eu tenho que cada dia buscar a Deus, ver esse coração, para Ele limpar esse coração, para Ele estar fazendo uma faxina diária, porque Ele limpa hoje, amanhã já tem coisa novamente, porque nós somos assim, tendentes ao pecado, à carnalidade. Hoje Ele tira de mim a inveja, amanhã já estou invejando de novo, tira de mim a ira, já estou tendo ira novamente, tira de mim a prepotência, no outro dia já estou. Então eu tenho que estar assim vigilante, não é somente orar, mas vigiar. Senhor, já entrou de novo, já começou de novo, voltou, eu tomei posse de novo, tem misericórdia de mim. Eu cancelo essa atuação da prepotência na minha vida, eu cancelo, Senhor, essa situação de ira na minha vida. Todos os dias, queridos, você sabe o que é que você é tendente mais a fraquejar, o que você sabe que é mais fraqueza na sua vida. Então, todos os dias, para não acontecer atos como esses dos patriarcas, que depois eles plantaram e estão colhendo. Poderia ser um Egito diferente, não é? Que Deus sabia, Deus já tinha nos seus planos que eles iam passar pelo Egito. Não se esqueça que o Ismael não foi desprezado. Ele não era o filho da promessa. Mas Deus disse que ia abençoá-lo. E ele se tornou poderoso, uma potência. Então, já era plano de Deus isso. Agora, quem detonou, quem causou essa situação foram eles mesmos. E Deus, na sua paciência,
suportando tudo isso. Mas se no Egito eles encontraram um ambiente de idolatria para José ter que casar com a filha de um sacerdote idólatra, não foi porque Deus planejou isso, foi consequência do pecado lá atrás. Então, tudo isso é importante para a gente passar a palavra consciente do que a gente está lendo, é palavra de Deus. Nada fica oculto, tudo é descoberto. Ele não cobriu o erro de ninguém. Agora, o que está em pauta aqui é o amor dele incondicional. É isso, com tudo que o homem faz, o Senhor se fazendo presente, fazendo tratamento dos nossos corações, limpando os nossos corações, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E não pode ser no meio de um povo sujo, tem que ser limpo. Aqui, para chegar onde eles já chegaram, Deus já tinha feito um tratamento tremendo e vai continuar, como nas nossas vidas. Deus tem feito um tratamento nas nossas vidas nesses dias e vai continuar, não para. Só no dia que Jesus chegar aqui e nos arrebatar, aí vai parar. Mas enquanto isso, é sempre ter disponibilidade. Não achar que já foi feito de uma vez por todas, vai entrando outra poeirinha aqui, outra poeirinha acolá, e a gente deixando acumular as poeirinhas. Ou seja, os vírus, os piores vírus que existem na Terra, que são os pecados. Esse é aí que nós temos que nos preocupar. Porque o que está aqui na Terra aí rolando, ele só mata o corpo. Mas os vírus, que são pecadinhos, que nós achamos que pode deixar um pouquinho só. Eu não sou de ferro, esse aqui pode ficar. Essa ira aqui pode ficar. Eu tenho minhas razões para me irar, então eu posso ficar com essa ira aqui. Deixar ela estagnar, ficar cheia de rancor, ser rancorosa. Eu posso deixar. Não é assim, não pode deixar nada. Deus é santo, santo, santo. Então, todos os dias, limpeza, até o dia que ele chegar. Todos os dias sendo limpos, até o dia que ele chegar. Aqui o povo diz, não vai parar por aqui, vem outros erros, mas eles vão ser limpos novamente, porque vão estar disponíveis até se cumprir toda a promessa do Senhor na vida deles. Então, nós estamos vendo aqui, eu estou no capítulo 47 de Gênesis, falando que eles colocaram diante de Faraó as suas necessidades, o que é que eles desejavam, debaixo da proteção de José, eles se exporam, ficaram se expondo com todo respeito a Faraó, e nós vemos que assim como eles falaram, assim aconteceu. Bem, nós sabemos também que o menor é abençoado pelo maior. Nesses versículos de 7 a 10, nós vemos o Senhor usando Jacó para abençoar o maior que chamava Faraó. Jacó abençoa. E abençoa o seu filho José também, que era maior agora diante dele. Agora José tinha uma posição de governador. Realmente era maior do que ele. Mas se tratando de bênção de Deus, posição de Deus, qual é o maior? É aquele onde Deus coloca numa posição de patriarca. O Senhor colocou Jacó como patriarca, José agora era governador, mas quem era o maior? Em termos espirituais, era quem? Jacó. Mesmo agora tendo um filho governador, mas ele é patriarca. E aí quem é o maior mesmo é aquele que está na posição espiritual colocada por Deus. Não são as posições materiais dessa terra. Pode ter o presidente mais famoso, você tem que ter respeito por ele, mas na hora de abençoar, quem tem a bênção sobre a vida dele é você. Por isso que você e eu, nós precisamos todos os dias orar pelas nossas autoridades, porque a nossa posição no reino espiritual é muito maior. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Então o Senhor já nos colocou nas regiões celestiais, assentados com Cristo. Então não pode você esquecer, nem eu nem você, de esquecer. Em vez da gente usar nossa língua para estar amaldiçoando os nossos governos, nossos presidentes, nossos governadores, todos eles que estão na cúpula, para governar um povo. Então, em vez de nós fazermos isso, não se esqueça, você é maior, tem por obrigação de abençoar, não de amaldiçoar. Você não pode vencer o dia
com um grupinho daqui ou dacolá, falando, tá vendo o que aconteceu agora com o presidente, o que ele está fazendo agora? Tá vendo o que está acontecendo agora com o governo, com o governador, com o deputado? Você não tem, você tem que ver a situação e pedir a Deus misericórdia, abençoar a todos eles. Que uma das causas do mundo estar desse jeito é porque nós usamos a nossa língua para amaldiçoar aqueles que estão sobre nós, em vez de abençoarmos. Estão sobre nós materialmente, mas não se esqueça que na nossa posição espiritual nós somos obrigados, nós somos colocados nessa posição para orarmos. Está escrito o Senhor falando através de Paulo a Timóteo, falando nas suas cartas, para orar pelas autoridades. Então aqui nós temos o maior abençoando, o menor abençoando, menor aos olhos humanos, abençoando o maior aos olhos aos olhos humanos. Nos olhos humanos, um presidente é maior do que eu. Mas aos olhos de Deus, eu sou maior do que ele. E a obrigação é minha de abençoá-lo. Então, aqui nós estamos no capítulo 47, os versículos 7 a 10. O homem mais poderoso da terra, Faraó era o homem mais poderoso da terra naquela época, hein? Encontrou um homem superior a ele. Quem era esse homem? Jacó era superior a ele. Ele era um patriarca. As pessoas no mundo não sabem a grandeza que Deus entrega nas nossas mãos. Até aqueles que são julgados, os poderosos dessa terra, estão nas nossas mãos. Depende da nossa bênção sobre a vida deles. E nós não temos entendido isso. Assim aconteceu com os nossos patriarcas. Só que José e Jacó entenderam isso. Eles sabiam que Faraó não era maior do que eles. Então, louvado seja Deus por esse entendimento, que nós estejamos também tomando posse desse entendimento. Não tem nenhuma pessoa nessa terra, por posição maior que tiver, que seja maior do que você diante de Deus. Ele te escolheu, você é representante do Senhor aqui na terra. É você que tem que abençoar. Somos nós. Então, vemos as palavras de Jacó para Faraó. Ele abençoou a Faraó. Ele abençoou. Que a vida mais longa diante da eternidade é curta. Jacó falou sobre isso. Você pode viver 150 anos, 200 anos, diante da eternidade, isso não é nada. Jacó está mostrando a sua vida, por mais longa que seja, ele está falando sobre isso. Não é nada diante do que estava esperando por ele, esperando por nós, uma eternidade com o Senhor. Isso é bom sempre a gente lembrar. Deus quer nos dar longevidade, mas isso passa rápido. A nossa longevidade de 90 a 100 anos é nada diante da eternidade. Então, valorizemos isso e não percamos o foco. Não percamos o foco da promessa. A nossa eternidade é com Cristo, com novos corpos, corpos especiais assim como o dele. Então, esse é o maior valor. E vivamos a nossa longevidade aqui, a cada dia, como se já fosse hoje que ele vai chegar. É esse o objetivo. Vai chegar hoje o meu Senhor? Não sei o dia nem a hora. Eu vou morar com ele. Eu tenho eternidade pela minha frente. Então, quanto a minha vida aqui depende dele, a longevidade depende dele. Enquanto ele me der vida, eu tenho que estar cada momento lembrando, será que é hoje que ele vem? E viver nessa alegria, no meio de toda a tribulação, de toda a turbulência, porque a ordem do Senhor é regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Está uma tribulação, eu reconheço. Está terrível ser presa aí dentro dessa casa. Está terrível essa vida assustada. Quem entra na sua casa está contaminado, chegou alguém contaminado. Eu vou até ali, será que eu passei por alguém contaminado? Esse susto está na vida de todos nós, essa preocupação. Mas não se esqueça, lançai sobre o Senhor as suas preocupações, as suas ansiedades e viva cada dia esperando o Senhor. Você não sabe se ele chega hoje, não sabe se ele chega amanhã. Então, por que essa preocupação se ele manda lançar sobre ele?
Chegou alguém na sua casa, você ficou preocupada, passou álcool nas mãos e estava com a máscara no rosto, tudo como manda o figurino, mas só dependemos do Senhor, queridos. É um vírus, está no ar. Não depende de mim nem de você. Com todos os nossos cuidados que nós vamos ter, claro. Não é porque o Senhor Jesus ia ressuscitar Lázaro, tirar do podre debaixo da terra e dar um corpo novo, que ele deixou a pedra para ele pegar. Ele mandou pegar a pedra, tira a pedra. Ele ia tirar um homem podre, virar um corpo especial. Não podia tirar a pedra? Podia. Mas ele disse, tirai a pedra. Então, a gente está fazendo isso, colocando paninho no rosto, tudo mascarado, tudo com álcool na mão, e entra alguém na casa, todos os cuidados, distância. Essas preocupações, quer dizer, esse cumprimento de ordenanças que estamos recebendo deve ser feito. Mas essa preocupação excessiva lança nos pés da cruz, porque a vida pertence a Ele, e não se esqueça também que Ele cura toda doença e toda enfermidade. Está escrito em Mateus 10:1. Então, vamos ficar ligados lá. A ordem é para estarmos voltados para as coisas que são de cima. De cima tem uma promessa, qualquer hora, qualquer dia ele vem, com poder e glória sobre as nuvens. Por que não ficar focado nisso? Vamos ficar focados nisso? Só vai ser tranquilidade para nós, afinal de contas, ele nos deu a paz que excede a todo entendimento. Não esqueçamos isso. Somos humanos, é uma luta do espírito contra a carne diária, mas o espírito vai vencer. Você vai estar sempre focado nisso. O Senhor me deu uma paz que excede todo entendimento, eu vou viver essa paz. Eu não vou viver desesperada, nem porque eu estou presa dentro de uma casa, porque homens de Deus no passado estiveram dentro de prisões e louvando ao Senhor. Você tem vários exemplos, inclusive o mais conhecido, que é o de Paulo e Silas, dentro da cadeia, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. E nós hoje estamos desesperados por causa dessa prisão dentro de nossas casas. Tem pessoas ficando depressivas, ficando oprimidas. Em nome de Jesus, estejamos orando por todos esses que estão assim. Você está em paz, graças a Deus? Louvado seja o Senhor, você está bem? Ótimo, eu louvo a Deus porque você está bem, porque você está entendendo que é apenas um momento de aprendizado, não está tomando isso como um castigo, uma prisão, isso está contribuindo para o nosso bem, como está escrito em Romanos 8:28. Mas, para muitos não está assim. Tem pessoas que estão ficando doentes, porque estão presas dentro de casa. Esqueceram que homens e mulheres de Deus estiveram presos em cadeias, dessas cadeias que não tem nenhum conforto, viu? Terríveis, cadeias terríveis, colocadas em calabouços, e eles estavam lá louvando a Deus. Então, que sejamos assim, esperando o Senhor. Está dentro de uma prisão, de uma casa? Que maravilha, com sua família. Espere o Senhor, louve o Senhor, aproveite e passe o maior tempo de culto doméstico. Você passava meia hora fazendo o seu culto no lar, passe uma hora. Gaste mais tempo com a palavra. Mais tempo dedicado ao estudo da palavra, à oração. Aumente o tempo do culto doméstico. Esteja esperando o Senhor, Ele virá. A promessa vai se cumprir. Então, estejamos esperando o Senhor. Aqui, mais uma vez, os patriarcas estão aqui no capítulo 47, mostrando que realmente Deus é fiel. A fidelidade de Deus. Estão agora o povo de Israel, quer dizer, as 12 tribos protegidas no melhor lugar do Egito. Ali vem toda a prosperidade para quando eles saírem daqui, sair do Egito, sair de uma maneira poderosa, com mais de 2 milhões de pessoas. Imagine que era uma família, Jacó e seus 12 filhos, quando eles saíram do Egito. Olha o tanto de gente que vai sair. E cheio de riquezas. Então, vamos sair dessas prisões das nossas casas, vamos sair com uma riqueza tremenda, que é o coração fascinado. Porque de tudo que devemos guardar,
Diz a palavra, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então nós vamos sair com a riqueza tremenda de dentro dessa prisão que muitos estão achando que está horrível, ficar preso dentro de casa. Pois nós vamos sair dessas prisões de uma maneira tremenda, assim como o Senhor vai tirar o povo de Deus do Egito, de uma maneira tremenda. Nos próximos capítulos nós vamos ver, lá em Êxodo nós vamos ver, assim também somos nós, vamos sair de nossas casas com os corações fascinados pelo Senhor. Porque não vai ter quem não tenha tempo de colocar esse coraçãozinho na mão dele e dizer, veja como está, Senhor. Está vendo como está o meu coração? Olha como estava o meu coração. Já começa a dizer estava, porque o Senhor vai fazer uma faxina. Já está fazendo em muitos, vai fazer em alguns que ainda estão resistentes. Deus vai fazer. Então nós vamos sair numa riqueza tremenda, porque a maior riqueza é um coração purificado por Deus. Pronto, está disposto a tudo. Está disponível para vencer todas as ciladas de Satanás, quando o coração é fascinado pelo Senhor. Então, prepare-se. Vamos deixando o Senhor fazer a obra dele. Não estamos na prisão igual a Paulo, não. Está muito confortável. Nós temos uma cama gostosa para dormir. Nós temos nossos filhos para ensinar, aproveitar o tempo e ensinar a palavra. Os nossos cônjuges ali, o marido como autoridade no lar, dentro de casa, vendo algumas coisas que precisavam ser vistas, que não tinha tempo para ver. As esposas também, vendo algumas coisas que não tinha tempo para ver. Está tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. O Senhor está conosco. E a promessa está bem viva nos nossos corações. Ele virá. E tudo isso que está passando é por causa disso, por causa da vinda dele. Não pode acontecer a palavra faltar em nada. A palavra não volta vazia e ela não pode ser nada faltando, nem um tio. Ele disse que vinha, mas falou também que essas coisas iriam acontecer. Então se alegre. É sinal que já está perto. Está acontecendo as coisas que ele disse que aconteceria quando ele estivesse bem próximo de vir. Ele diz também que quando tivesse o mundo no nível de Sodoma e Gomorra, no nível que estava lá com Noé, lembram disso? O Senhor fala sobre isso. E quando Jesus fala sobre isso, quando tivesse o mundo naquele nível que estava lá com Noé, corrupção total, não tinha nada que prestasse, toda geração perversa, não tinha nada que eles fizessem que fosse bom. Quando chegasse a esse ponto, que aí ele estaria vindo, e aí está chegando, chegou. Você está achando pouco o que já está acontecendo? Está no nível do tempo de Noé. Então o Senhor está vindo mesmo, viu? Porque tudo que o Senhor destaca ali em Noé é quando os filhos dos homens estavam casando com as filhas de Deus. Julgo desigual, profano com o santo. E hoje, o que está acontecendo? Está justamente do jeito do tempo de Noé. Profano com o santo, uma derrota só, uma bagaceira só. Meu Deus, a gente está bem claro nos nossos olhos como está o mundo, então sabe que não podia passar, tinha que acontecer essas coisas para a gente parar e deixar o Senhor examinar nosso coração. Ele está preparando porque Ele está vindo. Ele quer uma noiva de coração limpo, a noiva adornada, enfeitada, linda, maravilhosa. Então nós louvamos ao Senhor por mais uma lição. Como sempre, a gente não termina o capítulo, mas eu não tenho nenhum problema com isso, porque vocês têm Bíblia na mão para continuar o capítulo. E as explicações que eu ia dar, que não dá tempo, nunca dá tempo. Então, vocês já sabem. Telefone é 3421-6143. Só é telefonar, marcar o horário com a apóstola Rai Nascimento, essa serva do Senhor Jesus Cristo, que Deus está dando um tratamento no coraçãozinho dela. Louvado seja Deus. Então, marca seu horário e nós vamos colocar nossa máscarazinha. Não vamos esperar, né? Que Deus tenha o tempo dele de cessar com isso. Ah, só vou conversar com a apóstola quando chegar o tempo que tiver já liberado. Não, vamos usando o tempo. Você está com dúvida dos assuntos? Põe a sua máscara, marque o seu horário e nós estaremos no gabinete falando de Gênesis. O capítulo que você encontrar dificuldade, que sempre eu deixo uma parte do capítulo sem comentar, aí o Espírito Santo vai continuar nos falando. Então, só me resta dizer para você que é muito bom estar com vocês no horário da manhã, onde nossa mente está sempre bem disponível para ouvir o Senhor. Maravilha, né?
e dizer para vocês: Deus ama vocês de montão. É um amor incondicional. É por isso que Ele está conosco, nos ensinando a conhecer o mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Beijo no coração. Amo vocês.